Muito boa tarde para você em Salvador e em todo o interior da Bahia, especialmente sul do estado. A partir de agora, acompanhando a entrevista especial com o governador Rui Costa, falando para um pool de emissoras de rádio, sites e TVs do interior da Bahia, especialmente retransmitindo também esta live, a TVE Bahia, aqui em Salvador, e suas afiliadas pelo interior do estado, TV Cabralha de Itabuna, também portal Quaraci, na cidade de Quaraci, Pimenta na Muqueca de Itabuna, Jornal Bahia Online de Itabuna, Blog do Gusmão de Ilhéus, além das TVs que eu já me referi, Salvador e afiliadas TVE, TVI de Itabuna, TV Cabralha de Itabuna. Em Itabuna, Difusora AM, Nacional AM e Interativa FM. Em Ilhéus, Baiana AM, Santa Cruz AM. Em Itajuípe, Tudo FM. Em Ibicaraí, Cacau FM e Palestina FM. Em Ubatã, Ubatã FM, Povo FM e Canoa Forte FM. Em Itarantim, Itarantim FM. Em Ibicuí, Guarani FM. Blog do Rick Mascarenhas também retransmitindo esta live especial do governador Rui Costa, falando para o sul da Bahia. Algumas medidas que vão ser anunciadas em função também das reuniões de trabalho que o governador já fez no dia de hoje, visando dar segurança e proteção aos baianos, especialmente no eixo Ilhéus-Itabuna. Você que é desta região, fique atento. Tem novidades que serão anunciadas pelo governador Rui Costa, além, é claro, de responder as perguntas dos radialistas e jornalistas da imprensa em geral do interior do estado, especialmente nessa região Ilhéus-Itabuna. Além, é claro, de outros assuntos que vamos tratar nessa entrevista especial com o governador Rui Costa, falando das ações do estado aqui na nossa capital, mas também em outros municípios. Já temos também aqui os dados do boletim atualizado da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, com informações que chegaram há pouco à nossa redação, e dentro de instantes nós vamos também levar esses dados, essas informações para você que está acompanhando a entrevista especial com o governador Rui Costa, que dentro de instantes já estará aqui liberado de mais uma agenda de trabalho para conversar com você do interior da Bahia. Você que é internauta também pode participar na nossa live aí do YouTube, no Facebook, no Instagram, sempre você que acompanha as redes sociais do governador Rui Costa. Com a gente, portal Rede Quaraci, em Quaraci, Pimenta na Muqueca de Itabuna, Jornal Bahia Online de Itabuna, Blog do Gusmão de Ilhéus, Blog do Rick Mascarenhas, Salvador TVE e afiliadas no interior do estado, Itabuna, TVI de Itabuna e TV Cabralha de Itabuna. Também em Itabuna, as emissoras de rádio, Difusora AM, Nacional AM e Interativa FM. Em Ilhéus, Baiana AM, Santa Cruz AM. Em Itajuípe, Tudo FM. Em Ibicaraí, Cacau FM e Palestina FM. Em Ubatã, Ubatã FM, Povo FM e Canoa Forte FM. Em Itarantim, Itarantim FM. Em Ibicuí, a Guarani FM. Aqui alguns dados já chegaram da Secretaria de Saúde do Estado. O boletim atualizado registra 4.152 casos, com 204 mortes no estado da Bahia. São os dados atualizados da Secretaria de Saúde do Estado. São os dados referentes à Covid-19, o novo coronavírus em nosso estado. 4.152 casos, 204 mortes, 1.418 pessoas estão recuperadas depois de passarem por tratamento na rede estadual de saúde e também na rede privada. São as últimas informações que a gente vai também tratar com o governador Rui Costa, lembrando que você também tem um papel de cidadão importante para colaborar com as ações do estado e dos municípios da Bahia. Anote aí, 155. O que é isso? É um telefone, 155, que você pode ligar, acessar informações e ter orientação médica. Uma equipe de profissionais e estudantes de medicina está disponível essa equipe para atender você no 155. Se você tem algum sintoma, se de repente percebeu uma doença que apareceu, que você não identifica se é uma gripe, se é um resfriado, e tem sintomas que são parecidos até com a Covid-19, que levam aos casos de novo coronavírus, ligue 155. Esse número é de ligação gratuita, você pode ter acesso às informações e orientações de profissionais médicos e profissionais
em formação, ou seja, estudantes de medicina. Também o Telecovid, o Telecoronavírus 155 e o Monitora Covid. O Monitora Covid é uma plataforma já disponível, inclusive, a partir de hoje, na plataforma iOS, Apple, que você também pode acessar essa plataforma, ter orientações, informações e o mais importante, a partir do momento em que você baixa o aplicativo, se cadastra, você também colabora com o Estado para o monitoramento e acompanhamento dos casos, tanto suspeitos quanto aqueles casos confirmados de Covid-19. Isso faz com que o Estado possa planejar, organizar melhor a sua rede, dinamizar e otimizar os serviços de saúde, direcionando os serviços e os atendimentos para as regiões que necessitem de um maior acompanhamento e maior atuação do Estado de um modo geral, tanto do governo estadual quanto também dos municípios. Porque, como você bem sabe, o Estado da Bahia, através da Secretaria de Saúde, organiza todos esses serviços e atendimentos relacionados à Covid-19 em todo o Estado, em qualquer cidade da Bahia. Então é importante a sua colaboração, o seu papel de cidadão é significativo para a gente vencer essa barreira contra o novo coronavírus. Você tem aí à disposição, à mão, duas plataformas, 155, que é o Telecoronavírus, e o Monitora Covid. O 155 é um telefone e o Monitora Covid é um aplicativo que você vai se cadastrar, primeiro vai baixar esse aplicativo tanto na plataforma Android quanto na plataforma iOS da Apple. Baixado esse aplicativo, você se cadastra e a partir daí você passa a ter informações e orientações médicas também, ajudando o Estado a melhor otimizar a aplicação dos recursos e também monitorar e acompanhar as situações que, evidentemente, levem uma urgência maior ou um redirecionamento das atividades do Estado da Bahia. Daqui a pouquinho o governador Rui Costa falando ao vivo para o sul da Bahia, também para a TVE aqui em Salvador e as suas afiliadas no interior do estado, Portal Quaraci, Pimenta na Muqueca de Itabuna, Jornal Bahia Online de Itabuna, Blog do Guzmão de Ilhéus, TVI de Itabuna, TV Cabralha de Itabuna, Difusora AM, Nacional AM de Itabuna, Baiana AM e Santa Cruz AM de Ilhéus, Ibicaraí, Cacau FM e Palestina FM, em Ubatã, Ubatã FM, Polvo FM, Canoa Forte FM, em Itarantim, Itarantim FM e em Ibicuí, a Rádio Guarani FM. Confirmando, já foram atualizados os dados da Secretaria de Saúde, nós temos neste momento 4.152 casos de Covid-19, mudou? 5.774, uma correção, desculpe, 5.774 casos de Covid-19, considerando o número de 1.418 pacientes recuperados, 4.152 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica. Então, retificando os dados, são 5.774 casos, 1.418 pacientes recuperados, 204 mortes. Nos solidarizamos, evidentemente, com todas essas perdas. O Estado está trabalhando para minimizar o impacto da Covid-19 em toda a Bahia e há um esforço não só do governador, mas também das prefeituras, das administrações municipais, e o seu papel enquanto cidadão é muito importante, colaborando, evitando, inclusive, aglomeração. Há decisões já tomadas no Estado, em alguns municípios, para que se evite cada vez mais que as pessoas fiquem aglomeradas em espaços físicos, mas é fundamental que você tenha essa compreensão e tenha esse espírito de colaboração. Evite aglomeração, só saia de casa se houver necessidade. Em caso extremo, de extrema necessidade, você, ao sair de casa, utilize máscara. Você tem observado que até os veículos de comunicação têm optado para que os seus profissionais utilizem máscara e álcool em gel na hora em que fazem, inclusive, a apresentação do vídeo, que é no momento da passagem, no momento em que o repórter e, evidentemente, os apresentadores não estão sujeitos a essa exigência porque eles não têm essa convivência externa. Mas as pessoas que estão nas ruas, as equipes que estão nas ruas, elas têm se protegido, não só se protegido, mas evitando também
que em caso de serem pacientes assintomáticos, que são aquelas pessoas que não apresentam sintomas da Covid-19, não transmitam o vírus, o coronavírus. Então é importante que ao sair de casa você utilize máscara. Esse é o princípio básico, o que os cientistas, os especialistas e os médicos têm defendido como uma barreira mecânica para você se proteger e evitar que, em caso de sendo um paciente assintomático ou ainda que esteja desenvolvendo a doença, que não deve sair de casa de modo algum, se você tem sintomas, evite inclusive sair à rua por qualquer motivo. Então você deve ficar em casa, de preferência procurar um atendimento médico, um acompanhamento e começar um período de quarentena e tratamento ao mesmo tempo. Mas ao sair de casa, fazendo essa opção, sempre utilize máscara, evite a aglomeração e os cuidados de higiene que são essenciais para se evitar a contaminação e a difusão do novo coronavírus em nosso estado. Os números que você viu há pouco, nós retificamos, 5.774 casos já confirmados, 204 mortes, com 1.418 pessoas recuperadas. São números que, em princípio, algumas pessoas imaginam de um quadro de segurança, que não espelhe uma preocupação maior por parte da saúde pública, mas o que parece número pequeno não reflete esse esforço que tem sido feito pelo governo do estado e pelas prefeituras para que a gente não avance, porque é necessária a sua colaboração. Você tem um papel, enquanto cidadão, fundamental para que a difusão do vírus seja barrada, para que a gente alcance aquela curva, aquele platô, como dizem os especialistas, e comece a equilibrar esse número de casos, esse número de pessoas infectadas, e a curva comece a ser descendente, comece a cair. Mas para isso, o seu papel enquanto cidadão é fundamental. É de extrema importância você compreender a necessidade de ficar em casa, de evitar aglomerações, de usar máscara para toda e qualquer atividade que você vai fazer nas ruas ou no contato físico com outras pessoas e, é claro, cuidados de higiene pessoal, como lavar as mãos, utilizar álcool em gel, enfim, ao chegar em casa, vindo da rua, tomar logo banho, fazer a sua higiene pessoal e se imunizar. A única imunização até agora é o uso de máscara, porque nós não temos uma vacina, apesar de mais de 100 empresas e 100 entidades no mundo estarem desenvolvendo ou buscando a construção dessa imunização em todo o planeta, ou seja, a difusão de uma vacina, a descoberta de uma vacina, apenas 8 empresas estão mais avançadas. Existem outras 92 experiências, mas apenas 8 estão mais avançadas. Enquanto isso não ocorre, é fundamental que nos protejamos e também protejamos outras pessoas, tá certo? Então, importante a sua colaboração enquanto cidadão. Daqui a pouquinho o governador Rui Costa, uma entrevista especial pelo YouTube, redes sociais e também para TVs, rádios, sites da região sul e aqui em Salvador, especialmente a TVE, retransmitido também com as suas afiliadas. No interior do estado, Portal Quaraci, Pimenta na Muqueca de Itabuna, Jornal Bahia Online de Itabuna, Blog do Gusmão de Ilhéus, TVI de Itabuna, TV Cabralha de Itabuna, Difusora AM, Nacional AM de Itabuna, Baiana AM e Santa Cruz AM de Ilhéus, Tudo FM de Itajuípe, Cacau e Palestina FM de Ibicaraí, Ubatã FM, Povo FM e Canoa Forte FM em Ubatã. Em Itarantim, Itarantim FM e em Ibicuí, a Rádio Guarani FM. Daqui a pouquinho o governador Rui Costa está finalizando uma agenda de trabalho com todas as providências que têm sido adotadas pelo Estado, um esforço para a gente conter o avanço do novo coronavírus. E você muito bem sabe que as ações são medidas importantes na direção de organizar não só a rede de saúde pública para a recepção de pacientes, as estruturas de acolhimento, os centros de triagem, as unidades de tratamento intensivo. Para além disso, o desafio também do mercado internacional, que o governador Rui Costa vai fazer referência daqui a pouco, em relação à compra não só de equipamentos de proteção individual, mas sobretudo de respiradores, que são a essência de funcionamento das UTIs, as unidades de tratamento intensivo. Esse é o maior desafio, talvez, de todos os estados brasileiros e, evidentemente, há a necessidade
de o governo federal também entrar nessa briga em favor do povo brasileiro para tentar driblar essas dificuldades e essas limitações que não vão apenas da capacidade de produção desses países, notadamente a China, mas também existem outros países que fabricam esses equipamentos, mas em grande maioria é a China quem fornece esses equipamentos para o mundo. Não só essa dificuldade e a capacidade limitada para uma grande demanda internacional para compra e fabricação desses medicamentos, mas há também um mercado negro, um mercado aí paralelo que tem elevado muito os preços em razão até de 10, 12 vezes mais do que se adquiria há 6 meses um equipamento como um respirador, por exemplo, ou até equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Em especial, você já deve estar informado também que começaram a funcionar os túneis de desinfecção que o Estado adquiriu numa parceria com o Senai e Cimatec. Esses túneis de desinfecção serão instalados em 50 unidades, para ser mais preciso, 51 unidades médicas no estado da Bahia, e esses túneis de desinfecção cumprem um papel importante, que é a proteção do profissional de saúde. No momento em que ele vai tirar toda aquela parafernália que você observa, toda a parametrização que ele utiliza para se proteger e evitar contaminação. Então, importante que você, enquanto cidadão, também tenha essa compreensão de colaborar com as autoridades públicas, não só com informações, mas com esse compromisso pessoal de evitar aglomerações, de evitar que, inclusive, você não só contraia o vírus, mas também possa ser um agente disseminador da Covid-19 em nosso estado. Já está aqui ao nosso lado o governador Rui Costa, falando ao vivo para emissoras de rádio, sites e TVs aqui de Salvador e do sul da Bahia. Portal Quaraci, Pimenta na Muqueca de Itabuna, Jornal Bahia Online de Itabuna, Blog do Guzmão de Ilhéus, TVs Salvador e afiliadas, TVI de Itabuna e TV Cabralha de Itabuna. Obrigado aí ao Tom Ribeiro, ao Balanço Geral, o pessoal da Record de Itabuna. Difusora AM Nacional AM de Itabuna, Baiana AM, Santa Cruz AM de Ilhéus, Tudo FM de Itajuípe, Cacau FM, Palestina FM de Ibicaraí. Em Ubatã, Ubatã FM, Povo FM, Canoa Forte FM, em Tarantim, Tarantim FM, em Ibicuí, Guarani FM. Governador Rui Costa, boa tarde. Obrigado pela participação aqui nessa especial live de entrevista para o interior do estado e também com a TVE aqui em Salvador. Governador, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho que o senhor tem realizado em todo o estado durante essa pandemia. Gostaria de saber do senhor com relação à nossa cidade, a cidade de Ilhéus. A pergunta é do Jorge Raposo, lá da Rádio Santa Cruz AM de Ilhéus. Ele quer saber, governador, o senhor disse hoje pela manhã em um pool de emissoras de Ilhéus e região que está mais controlada a difusão da Covid-19 em relação aos números. O senhor pretende dar sequência ao fechamento de vias? Isso dá resultado, governador? Sim, isso dá resultado. No caso de Ilhéus, o que eu disse é que nós acompanhamos os números de todas as cidades, os números diários, e fazemos um cálculo para a tomada de decisão da média dos últimos 5 dias, a média de evolução dos últimos 5 dias. Porque às vezes em um dia dá um pico, depois volta a cair. O que interessa é o comportamento padrão que o crescimento está tendo, e não o valor só diário, é a média dos últimos dias. Então a gente toma como parâmetro 5 dias só para avaliar, e nós, portanto, Ilhéus, a gente conseguiu reduzir a taxa de crescimento. De Itabuna não conseguimos, ao contrário, de Itabuna ela aumentou. E eu falei com o prefeito no final de semana, falei agora pela manhã, buscando identificar as medidas que nós pudéssemos adotar para maior controle, maior redução dessa taxa. Então, a primeira medida que nós já estamos implementando agora em Ilhéus e Itabuna é a medida de colocar hospedado, e nós estamos localizando pousada e hotel em Ilhéus e Itabuna, as pessoas que deram positivo. Nós enviamos para a Assembleia um projeto de lei que paga R$500 às pessoas que aceitarem ficar os 14 dias internados. Eu já vou respondendo, eu sei que tem
Eu recebi dezenas de mensagens de pessoas dizendo assim: ah, Rui, governador, isso não vai ser um estímulo para que algumas pessoas desavisadas se contaminem para receber os R$500? Eu disse: olha, não vai ser um estímulo por dois motivos. Primeiro, que ninguém é doido se contaminar, muita gente morrendo por conta da doença deliberadamente por conta de R$500. Segunda coisa, a lei estipula um teto máximo de pessoas que podem ter esse benefício. Qual é o teto máximo? É o número atual de contaminados em cada cidade. Então, se dobrar o número de contaminados, nós não vamos dobrar o número de pessoas que vão receber o benefício. Só será pago para o número atual de beneficiários. E, portanto, está sem funcionar? Então, enquanto faz uma mudança aqui, a gente vai chamar agora... Não, deixa eu só concluir. Então não vai aumentar o número de benefícios. Ou seja, o limite da lei é o limite do atual quadro de contaminados. Eu não sei o número exato que está hoje em Itabuna, não, de Itabuna. Se tiver aí, pega aí esse número para eu já colocar. Então não vai aumentar, é o que está hoje. Qual o objetivo dessa medida? Se nós garantirmos o vírus só passa de uma pessoa para outra, ou alguma superfície que esteja contaminada. Mas a maior parte da transmissão é de uma pessoa para outra. E ela sai contaminando os objetos. Então, se a gente conseguir garantir que as pessoas estão no local durante 14 dias e que não tem contato com mais ninguém, a gente vai garantir que ela não está contaminando ninguém. Com isso, a gente vai dar um tombo, uma derrubada grande nessa taxa de crescimento. É por isso, uma das medidas é essa. Os dois prefeitos já conseguiram os locais. Nós já estamos mobilizando para amanhã, no máximo, começar a convidar, não é compulsório, mas convidar e oferecer para quem quer se alojar nessa pousada, nesse hotel, para ficar 14 dias, não vai poder sair, e para ter direito ao benefício dos R$500 e, com isso, ajudar a diminuição da contaminação. Ana Raquel, da TV Bahia, também reproduzindo a live do governador Rui Costa a partir de agora. Governador, o senhor disse que vai propor ao prefeito de Itabuna medidas mais restritivas. Já propôs? Que medidas são essas? A pergunta também é do Tom Ribeiro, lá da TV Cabralha. Sim, já propus. O prefeito vai estar iniciando uma reunião agora com a sua equipe e a equipe da Polícia Militar, o comando da Polícia Militar aí de Itabuna. Uma das medidas é essa, do hotel que eu me referi. A outra medida, eu pedi para ele ampliar os grupos de fiscalização. Hoje tem um grupo de fiscalização rodando toda a atividade do comércio. Eu pedi que ele coloque no mínimo 4 grupos de fiscalização. Nós vamos botar 4 grupos da Polícia Militar para apoiar. Eu pedi ao comandante que seja rigoroso. Se encontrar pessoas descumprindo a lei, que leve para a delegacia para abrir processo criminal. As pessoas precisam ter consciência que existe uma pandemia no país, existe um marco legal. As pessoas que estão descumprindo a lei estão cometendo crime. Então, eu pedi que a polícia leve para a delegacia para tomar depoimento e fazer registro do crime cometido de quem estiver desrespeitando os decretos municipais, os decretos estaduais e a lei. E, portanto, eu pedi também que o município avalie com o seu setor de transporte. Eu pedi sugestão do comando da Polícia Militar de quais ruas, quais avenidas, quais locais que nós podemos fechar completamente para reduzir o acúmulo e a concentração de pessoas. Outra medida que o município de Piauí adotou foi fazer um toque de recolher, um fechamento completo, a proibição de qualquer atividade na cidade, a partir das 19 horas, e Piauí fez isso. Eu estou propondo também ao município de Itabuna adotar uma medida: nenhum bar, nenhum restaurante, nada funciona depois desse horário, nada, só farmácia estaria aberto depois desse horário, e com isso a gente diminuir a circulação de pessoas na rua. E facilitar também a fiscalização da Polícia Militar, porque se nada tiver aberto, só farmácia, nem supermercado, a partir das 19, não há motivo de ninguém estar na rua, fica mais fácil fazer essa fiscalização. Nós temos que ter a consciência de que nós precisamos colaborar.
São poucos dias para que a gente possa viver normalmente. E eu quero fazer um alerta nesse momento aos jovens. Sexta-feira nós perdemos um jovem aqui em Salvador de 29 anos de idade. Ele veio a óbito, não tinha nenhum relato de doença anterior que ele tivesse. Ele chegou na UPA, foi atendido e foi pedido regulação para o hospital. Em menos de 4 horas ele veio a óbito. No final de semana nós perdemos um médico de 43 anos, se eu não me engano, 43 anos. Ele estava trabalhando de plantão no Prado Valadares, se queixou de falta de ar, fez o exame para medir o nível de oxigênio, estava saturando, como os médicos dizem, com 40 e poucos % de saturação, quando o normal é 95%. Ele imediatamente fez a tomografia no próprio hospital, lá no Prado Valadares, em Jequié, e já deu 75% do pulmão comprometido. Em 24 horas ele veio a óbito. Eu estou dizendo isso para que as pessoas tenham consciência da agressividade desse vírus, da impossibilidade da gente salvar vidas humanas se a coisa sair do controle, se alastrar a uma velocidade que Itabuna está hoje. Então, não temos nem equipamentos, nem pessoal suficiente. Nós já estamos tendo dificuldade para contratar médico para botar nas unidades que estão prontas. Então, os limites são grandes. Eu, hoje pela manhã, citei o país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, de maior potencial, junto com a China, com a Rússia, que está chegando a 100 mil mortos nos Estados Unidos. Eles soltaram o edital, os Estados Unidos, chamando o médico do mundo inteiro para trabalhar lá, pagando um salário alto e ainda dizendo que ia dar Green Card, que é o cartão permanente, cartão verde, para médicos ficarem lá nos Estados Unidos durante 7 anos, se eles aceitassem ir para lá agora. Os médicos na Itália, na Espanha, eles aceitaram médicos chineses, médicos cubanos para poder ajudar. Por que eu estou citando isso? São países muito ricos, que têm uma média de quantidade de médicos muito superior ao que o Brasil tem, muito superior ao que a Bahia tem, e lá faltaram médicos. E aqui nós já estamos tendo dificuldades para contratar. Então, não é infinita a possibilidade de abrir novos leitos. A primeira limitação é de equipamentos. A segunda limitação, que é junto com equipamento, é pessoal especializado, porque não é qualquer médico. É médico que tem experiência de UTI, médico que tem experiência de entubar paciente, ou seja, são médicos chamados intensivistas e que tem uma quantidade muito pequena desses médicos na Bahia e também relativamente pequena no Brasil. Portanto, gente, a vacina para o coronavírus chama-se ficar em casa. Esta é a vacina atual para o coronavírus, se a gente não quiser perder o controle e ver cenas como estamos vendo em Manaus, inclusive perder o controle sanitário para sepultar as pessoas. Eu vi uma entrevista do governador do Pará, Helder Barbalho, ele disse, com bastante abatido, dizendo que ele não estava conseguindo recolher os mortos nas casas das pessoas, que tinha subido essa semana para 50 mortos na casa, não é nem mortos nos hospitais ou nas unidades de saúde. Ou seja, como não tinha vaga, as pessoas estavam morrendo em casa e ele não estava nem conseguindo recolher todos os corpos dentro do procedimento legal, que tem que ir médico legista, testar o óbito, botar funerário, ou seja, ele não estava conseguindo fazer isso dentro do marco legal exigido. Então, nós não queremos chegar nessa situação. E para não chegar, eu peço encarecidamente a ajuda da população e as medidas mais apertadas vão ser tomadas em Itabuna. Nesse momento estão sendo feitas as reuniões e até o final do dia nós vamos ajustar todas as medidas que possamos fazer em parceria com a Prefeitura para diminuir a circulação de pessoas em Itabuna. Vamos a uma pergunta então de Itabuna, o senhor falou de Itabuna, hein, governador? Tom Ribeiro, Balanço Geral, Rede Record, TV Cabralha. Governador, boa tarde. Os números do coronavírus aqui na região vêm crescendo assustadoramente. Hoje pela manhã o senhor teve a reunião com prefeitos aqui no interior. A pergunta que não quer calar: o senhor vai decretar o lockdown? Segunda pergunta, com relação à Ponte Ilhéus, inaugura no mês de maio ou não? É com o senhor. Olha,
É evidente, nesse momento, eu vou começar pela última pergunta, nós não vamos fazer inauguração, não há clima nem ambiente para fazer inauguração como a gente conhece inauguração. Assim que a Secretaria finalizar todos os retoques, porque já estou na fase de retoque, de pintura, de detalhes, nós vamos, de alguma forma, entregar para a população poder usar, mas não vamos fazer nenhuma concentração, nenhum ato de entrega, talvez alguma vistoria na obra, talvez, mas não será feito o que a gente chama de inauguração pelos motivos evidentes que estamos atravessando. E sobre o fechamento, sim, eu estou discutindo com o prefeito, eu busco sempre fazer as coisas alinhadas com a prefeitura e eu pedi ao comando da PM que faça uma reunião lá agora com o prefeito para tomada de decisão, identificação, quais são os pontos que estão gerando mais aglomerações, quais são os locais, algumas sugestões como fechamento de vias, de ruas, fechar tudo, exceto farmácia, a partir de determinado horário. Ipiaú, por exemplo, adotou o horário de 19 horas como limite máximo, a partir disso fecha tudo, bar, restaurante, supermercado, fecha tudo, para diminuir a circulação de pessoas e facilitar, inclusive, o policiamento e o cumprimento da determinação de isolamento. É preciso que as pessoas tomem consciência da gravidade e, sim, neste momento, nós estamos ajustando com os 3 prefeitos das cidades que têm hoje as maiores taxas, Ipiaú, Itabuna e Ilhéus, as medidas a serem adotadas. Kátia Gomes, Gabriela FM de Ilhéus, governador, pergunta se essas medidas também valem para a cidade do Cacau lá, mais conhecida como Ilhéus. Sim, como eu disse há pouco, Ilhéus tinha maior número de casos do que Itabuna, uma semana atrás. Itabuna passou. Itabuna passou com folga, né? Passou passando, como diz o povo. E, portanto, nós conseguimos controlar o ritmo em Ilhéus, mas ainda não conseguimos controlar em Itabuna e, por isso, a necessidade de medidas mais severas hoje em Itabuna do que em Ilhéus. Ilhéus não significa que vai relaxar ou que vai folgar, não. É para manter apertado, mas significa que as medidas deram resultado em Ilhéus e ainda não deram resultado em Itabuna, portanto, é preciso verificar novas medidas em Itabuna que possam ser adotadas. Raoni Oliveira, TVE Salvador, também tem uma pergunta, participando da live especial do governador Rui Costa, falando para o sul da Bahia e também para a capital baiana. Governador, boa tarde. Raoni Oliveira, aqui do TVE Revista. Olha, no último sábado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu passear de jet ski em Brasília. Ele se aproximou de algumas pessoas e disse que o Brasil vive uma neurose diante do novo coronavírus. Ele ainda reforçou que 70% da população brasileira será infectada. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, é lamentável. Eu confesso que a minha alma, a minha educação e os meus valores humanos não me permitem nem mais comentar as atitudes e o comportamento do presidente da República. É algo que beira o deboche, ele está debochando do país. E ontem ele usou a camisa do Bahia, né? Debochando da sociedade. No dia que o país ultrapassa 10 mil mortes, hoje já vai chegar a 12 mil mortes, ele está passeando de jet ski, curtindo, parecendo um playboy. Quer dizer, é lamentável, é muito triste isso, quando outros líderes de outras nações estão de forma serena, se dedicando a trabalhar, a cuidar 7 dias por semana, 24 horas por dia do povo, de como manter a nação unida, de como salvar vidas humanas, de como retomar a economia. Ele faz deboche, tripudia, humilha o povo brasileiro, humilha as famílias que tiveram vítimas. Eu fico me perguntando, uma mãe de um médico desse que faleceu, o que é que ela vê na TV vendo o presidente passear de jet ski? O que é que ela sente na alma, as pessoas morrendo, passando sufoco, sofrendo com parentes na UTI, no hospital? Quer dizer, é lamentável, infelizmente não tem adjetivos que eu possa usar para qualificar o comportamento deste presidente da República. Realmente, se pudesse deletar ele dos nossos comentários, era a melhor atitude que nós faríamos,
porque realmente é muito triste, é deprimente. É deboche atrás de deboche, provocação atrás de provocação, é algo realmente completamente desqualificado os comportamentos e os pronunciamentos do presidente. Governador, boa tarde. Diante do aumento de casos aqui na região, mais especificamente em Ilhéus e Itabuna, é considerada a hipótese da criação de um hospital de campanha em uma dessas cidades? Marco Aurélio, difusor AM de Itabuna. Olha, deixa eu ser bem claro, eu acabei de dizer, as pessoas, quando crescem os casos, acham que a solução é mais hospital, mais unidade de campanha. Hoje nós temos 10 leitos a mais para abrir no Hospital Costa do Cacau, já abrimos 10 e eu estava programado para sábado a abertura. Ontem falei com o secretário Fábio, transferiu o início para hoje de funcionamento. Qual o motivo? Não tinha conseguido fechar a escala de médicos ainda. Então não adianta imaginar mais leitos se nós não teremos médicos para botar nesses leitos adicionais. Não teremos equipamentos para botar nesses leitos adicionais. Nós temos que ter consciência disso, que nós estamos chegando ao limite de equipamentos e o limite de pessoal. Compra mais equipamento, governador, não tem para vender, no mundo inteiro não tem para vender e nós não temos como, inclusive se não fechar as equipes de hoje para amanhã, médicas, eu vou contratar médicos brasileiros ou estrangeiros que estejam no Brasil. Outros estados já fizeram isso, nós não podemos permitir que as pessoas morram sem assistência médica. Mandei, inclusive, correspondência. Eu vejo algumas instituições, algumas entidades aí, Conselho Federal de Medicina, Conselho disso, Conselho daquilo, entidade A, entidade B, se manifestar contra a contratação. Eu já mandei correspondência para eles, pedi ao secretário Fábio que envie, solicitando que eles mandem a relação dos médicos e dos telefones desses médicos que aceitam vir trabalhar. Então eu contrato. Agora, se não tem médico para vir trabalhar, que emitir opinião que é contra contratar os médicos ou é contra provisoriamente admitir, de novo, uma desumanidade gigantesca, permitir que as pessoas não tenham nenhuma assistência médica. Então, eu disse ao secretário Fábio, publicamos o edital para o país inteiro, chamando médicos para vir para a Bahia. Se esses médicos não aparecerem, nós vamos sim contratar médicos que estão no Brasil, evidente, com experiência, com especialidade específica, que cada caso requerer, para poder garantir a assistência das pessoas. O Rodrigo Leite, da Rede Portal de Coraci, vai também com uma pergunta nessa direção, governador. Ele faz uma referência que lá existe o Costa do Cacau, em Ilhéus, o hospital, e, claro, em Itabuna tem um hospital de base. Ele pergunta se existe alguma forma de equipar os hospitais de Coraci ou Itajuípe para ajudar no combate ao coronavírus. Olha, eu pedi a cada município que abra unidades de acolhimento desses pacientes e que monitore. O ideal, se o município puder, é os casos positivos botar na unidade hospitalar ou num espaço para monitorar. É importantíssimo, eu quero fazer um apelo aqui a todos os secretários de saúde da Bahia, secretários de saúde aí da região. Nós temos esse caso desse médico, que é um exemplo bem claro disso. Ele estava trabalhando, não sabia que estava contaminado, se sentiu mal quando estava trabalhando. Quando mediu o oxigênio, estava com a baixa oxigenação, fez a tomografia, já estava com 75% do pulmão tomado. E não tinha sentido nada. Por isso eu quero pedir aqui a todos os secretários da saúde de cada município, os casos que tiverem dado positivo no seu município, bote agente de saúde para medir a oxigenação desses pacientes. Se puder que eles ficarem em uma unidade de acolhimento, é melhor, para estarem monitorando os seus sinais vitais e o nível de oxigênio. Nós estamos abrindo, hoje a gente vai finalizar a contratação ou de um software para fazer a tomografia ou de médicos para fazer telemedicina e dar o laudo, mas nós queremos ampliar e fazer tomografia nos pacientes que derem positivo, porque, como eu disse antes, casos como esse estão se repetindo, ou seja, pessoas ou que não sabem que tem a doença, ou pessoas que sabem que tem, mas não tem sintoma nenhum. Quando agrava, a doença num espaço de tempo muito curto. E a pessoa já chega com o pulmão muito comprometido e não dá tempo de reverter a doença. Então, é preciso monitorar a oxigenação.
Então eu tenho pedido aos prefeitos se puderem acolher em unidades municipais para monitorar os sinais vitais da pessoa, façam, porque isso pode ajudar a salvar muitas vidas. O Valdenor Ferreira perguntou aqui, do Diário Bahia de Itabuna, ele fala da ponte de Ilhéus que está pronta e se há alguma previsão de inauguração ou se vai se esperar esse período da pandemia ou se vai ser antecipada a entrega da obra. Não, faltam alguns detalhes, está botando gradil, pintura de um equipamento, ou seja, está finalizando os detalhes e assim que ficar pronta nós vamos entregar para a população. Não vai ter ato de inauguração porque nós não podemos aglomerar pessoas e é evidente, se tiver um ato qualquer, por mais que a gente peça que as pessoas não compareçam, termina reunindo muitas pessoas. Então, assim que finalizar todos os detalhes de reparos, retoques da obra, nós vamos entregar para a população usar. Vamos a mais uma pergunta da TVE, Raoni Oliveira. Governador, mais uma vez, boa tarde. Assim como aconteceu em todo o mundo, alguns estados brasileiros estão com seu sistema de saúde entrando em colapso. Aqui na Bahia, algumas pessoas ainda acham que não vai ocorrer essa superlotação dos leitos. O que os números dos pesquisadores indicam? Olha, nós temos diversos números, aí depende do cálculo que cada um faz, se é aqueles mais pessimistas, mais otimistas, até porque o cálculo não é fácil de acertar. Por quê? Porque o comportamento, isso depende muito do comportamento da sociedade. Se nós tivéssemos hoje com o nível de isolamento de 80%, eu poderia garantir que a Bahia não teria colapso no atendimento. Mas nosso nível de isolamento não é esse. Nosso nível de isolamento está menos de 50%. Na média do estado está menos de 50%. Então, nós teremos sim, mantido o nível atual de contaminação, nós teremos um esgotamento, chegaremos ao limite máximo da oferta de leitos de UTI, é do que nós estamos falando, que o ponto crítico aqui é leito de UTI. Então, as curvas, qual é a data desse esgotamento, depende muito do comportamento. Se a gente tem sucesso, por exemplo, nessas medidas que adotamos em Salvador, em Piauí, em Ilhéus, em Itabuna, a gente alonga mais esse dia, graças a Deus. A gente transfere para frente esse dia, ou quem sabe ele possa não vir. Mas mantido a atual taxa, se nós não conseguirmos reduzir, o nosso esgotamento seria no final do mês de maio, nós chegaríamos ao total de leitos disponíveis, ocupados na Bahia, leitos de UTI. Então nós chegaríamos ao esgotamento no final do mês de maio, estourando na primeira semana de junho, esse serviço estaria esgotado. Davidson Samuel, site Pimenta na Moqueca de Itabuna. O Estado decidiu instalar unidades de diagnóstico laboratorial da Covid-19 em Conquista, Barreiras, Guanambi e Porto Seguro. O sul da Bahia, que no interior concentra mais casos e óbitos causados pela doença e conta com duas universidades, a UESC e a UFSB, a Universidade Federal do Sul da Bahia, com as quais a CESAB poderia formar parceria de diagnóstico, não poderia ter uma destas unidades do LACEN? Não, eu não sei de onde a pessoa tomou a informação, mas nós só abrimos até agora no interior duas unidades. Conquista. Uma em Vitória da Conquista, que a máquina já existia, uma máquina que fazia esses exames, era uma máquina que estava bloqueada porque um contrato vinculado ao Ministério da Saúde, e nós finalmente conseguimos o desbloqueio dessa máquina, porque é um contrato de concessão de uma empresa privada com o Ministério da Saúde, e essa máquina está aqui há muitos anos, mas é para fazer AIDS e outras doenças, e, portanto, estava bloqueada para fazer esse tipo de exame, e conseguimos desbloquear semana passada, e já está se fazendo os exames Vitória da Conquista. Então, a máquina já existia. E em Barreiras, a universidade adquiriu e chegou recentemente esta máquina, que já era uma compra anterior para o laboratório da Universidade Federal do Oeste. Então, esta máquina é que passou a fazer os exames. Nós pedimos para comprar, para alugar outras máquinas que não chegaram ainda na Bahia. Se elas chegarem, nós vamos abrir em outros pontos para fazer os exames.
inclusive a prioridade agora da região sul. O que nós vamos fazer, e eu já decidi, foi o que eu acabei de falar, é o rastreamento, principalmente das pessoas que derem positivo com a tomografia, para monitorar e tentar priorizar e antecipar o acolhimento dessas pessoas. Como eu disse antes, perdemos um jovem de 19 anos, que ele estava... aparentemente saudável, né? Ele tinha dado positivo, mas não sentia absolutamente nada. A princípio estava bem, era um dos que passaria aos 14 dias sem sentir nada. Ele chegou na UPA já passando mal, piorou rapidamente. Então, essa doença é muito traiçoeira. Ou seja, a pessoa não está sentindo nada, quando começa a sentir, em menos de 24 horas evolui para o óbito. Foi o caso do médico, foi o caso desse jovem de Salvador. Então, nós queremos fazer a tomografia em todas as pessoas que deram positivo para saber se, mesmo sem sintoma nenhum, a pessoa está com o pulmão sendo comprometido, porque esta pessoa precisa imediatamente mudar o padrão de atendimento e de medicação. Maurício Maron, Jornal Bahia Online de Itabuna. Há um grande inimigo para o cumprimento nas cidades de decretos mais rigorosos para que se evite a disseminação do vírus, a eleição municipal. Em geral, esses decretos trazem medidas antipopulares. Na prática, é comum se ver determinações que terminam não funcionando muito. O exemplo é Ilhéus, que ele cita aqui. Face a esta situação e a triste realidade dos números na região, o que o governo pensa em fazer? De fato, essa coisa da coincidência com o ano eleitoral é prejudicial, porque qualquer medida que você limite a mobilidade das pessoas, limite a atividade econômica, são medidas impopulares, isso é inegável isso. Então, a aplicação disso muitas vezes depende da coragem, da determinação de prefeitos, prefeitas e gestores públicos estaduais, mas é preciso ter a escala de prioridade. Então, a escala... E não há contradição entre economia, emprego e vida. Alguns lugares do mundo que tentou explorar essa contradição, e eu cito aqui a cidade de Milão, na Itália, que é a cidade mais rica da Itália. Lá se chegou a fazer muitas carreatas como essas que se faz aqui hoje. Se chegou a fazer campanha na televisão, Milão não pode parar, Milão não vai parar. E convidando Milão, até as pessoas, né, para irem. Para ir para a rua, para ir para fazer compras. E Milão parou, e parou drasticamente. Então o caos econômico foi muito pior, e está sendo muito pior do que se ela tivesse parado lá atrás. Então não há essa contradição. O que prejudica a economia não é a quarentena. O que prejudica a economia é o vírus, é a contaminação, é a morte de pessoas. Então, as pessoas fazem uma confusão, achando que o que está prejudicando a economia é o vírus. Então, se nós não tivéssemos ou não fizermos restrição de mobilidade, quarentena, milhares vão morrer, milhares. E aí não há economia. Quem que vai comprar carro, comprar televisão com os parentes todos morrendo, com seus familiares morrendo, com o caos instalado? Então, não há que se falar de que a economia vai conseguir sobreviver com milhares de mortes no Brasil. Então, isso não é possível. Em lugar nenhum do mundo isso é possível. Então, tem que encarar a realidade. O vírus destrói, mata homens e vai fazer um estrago grande na economia mundial. Isso sem dúvida, mas é preciso derrotar o vírus primeiro para depois retomar a economia, e não o inverso. Não é a economia que vai matar o vírus, isso aí não vai ser possível. Nós vamos matar muito mais gente se a gente não compreender qual a origem de causa e efeito. Quem está matando pessoas e estragando a economia é o vírus, não é a quarentena. Emílio Guzmão, blog do Guzmão de Ilhéus. Governador, por qual razão no sul da Bahia, principalmente aqui em Ilhéus, a Polícia Militar não tem agido com mais rigor para fazer prevalecer os decretos municipais que instituíram as medidas de isolamento social? Olha, a determinação nossa é de muito rigor. Eu falei hoje pela manhã com o comandante da PM e ele me relatou que precisava de mais equipes de município, porque quem tem o poder da fiscalização, da multa, do fechamento, o ato formal é o município.
O alvará, A eventualmente... PM dá um suporte, né? A PM dá o apoio, ou seja, se houver resistência das pessoas, se houver a tentativa de impedimento do trabalho dos fiscais municipais, a PM está lá para apoiar. Mas a PM não pode substituir o papel do município, não é essa a função da PM. O município pode e deve, na minha opinião, ser rigoroso. Alguns municípios estão fazendo isso, inclusive suspendendo por tempo indeterminado o alvará de funcionamento daquele comércio que está desrespeitando a lei. Então é uma medida dura que, se o município tomar, o prejuízo será grande para aquele comerciante. Então muitos só respeitarão uma medida dessa. E a PM, por exemplo, não pode suspender o alvará de funcionamento de órgão nenhum. Então eu determinei a PM, inclusive, que, acompanhado dos fiscais da prefeitura, além de fazer a notificação, a multa, conduza o infrator para depoimento na delegacia para registrar o crime que ele cometeu de desrespeito à saúde pública. Jorge Raposo, Rádio Santa Cruz AM de Ilhéus. Governador, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho que o senhor tem realizado em todo o estado durante essa pandemia. Gostaria de saber do senhor com relação à nossa cidade. O senhor disse hoje pela manhã, um pool de emissoras de Ilhéus, que a situação está mais controlada no sentido de números de contaminados pela Covid-19. O senhor pretende dar sequência ao fechamento de vias? Isso dá resultado? Sim, vamos fazer, eu já anunciei. Até o final do dia de hoje nós vamos anunciar um conjunto de medidas para a cidade de Itabuna, principalmente. A de Piauí, eu já anunciei aqui algumas medidas que eu acertei final de semana com a prefeita e pedi à PM também mais rigor na fiscalização do fechamento do comércio, aplicação de multas e suspensão de alvará. Guto Neto, Itarantim FM. A Secretaria de Saúde de Itarantim recebeu dinheiro público para combate à Covid e não está sendo transparente, segundo ele. O Estado tem intensificado as coletas e recebimentos de dados das cidades do interior, porque em Itarantim apareceu um caso e depois o segundo caso e a população só ficou sabendo mais tarde. Quais as medidas que o governo do Estado tem tomado para ser mais transparente? Olha, a informação depende por onde a pessoa dá entrada. Se o paciente deu entrada em alguma unidade do Estado, quem monitora, toma o exame e divulga é o Estado. Se foi o município, se ele chegou à unidade municipal e foi o município que fez a coleta do exame, a notificação, o resultado, quem faz o exame é o Estado, mas o Estado comunica ao município e é o município que tem que comunicar e tomar as atitudes sanitárias pela vigilância sanitária. Mas a divulgação, uma vez que o exame chega aqui, o Estado faz a divulgação de qual município teve a contaminação. Isso eu posso garantir para qualquer município da Bahia, é absoluta transparência. Ou seja, nós comunicamos logo o município. Não divulgamos o nome das pessoas, porque cabe a cada um saber, e a vigilância sanitária, que aí faz a visita à pessoa, orienta o que é que ela deve fazer e como ela deve ficar. Então, até para acompanhar a saúde das pessoas. Mas não é divulgado publicamente o nome das pessoas, porque você tem que resguardar um mínimo de privacidade das pessoas. E tem um comitê que o senhor instituiu também, né? Nós temos um comitê da transparência que eu instalei a semana passada, a gente deve começar a rodar e funcionar a partir dessa semana, com a participação do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Zildo Nascimento, Palestina FM de Ibicaraí. Por que o auxílio do governo do estado só contempla os portadores da Covid-19? Não poderia se estender a outras pessoas que também estão passando por dificuldades? Primeiro, é a capacidade do governo do estado de fazer ajuda quando a arrecadação caiu quase 40% a emissão de notas fiscais. Segundo, que esse auxílio tem um objetivo muito claro, que é tirar o vírus de circulação. Como é que você tira o vírus de circulação? Se você tirar a pessoa contaminada dela circular. É assim que você tira. Se você isolar a pessoa, você tem a garantia que o vírus não vai se reproduzir. Um dos indicadores que mede o crescimento é quantas pessoas aquela pessoa contaminada está conseguindo contaminar por dia. Porque quando é uma pessoa no município, 2, 3, 5, 10, você ainda consegue fiscalizar. Tem município que tem
um caso, 2 casos, e bota lá uma pessoa da guarda para ficar na porta da casa 24 horas por dia, revezando para fiscalizar para o cabra não sair de casa. Aí dá resultado, porque ele não vai contaminar ninguém, a não ser quem está dentro da casa. Mas, quando o número cresce, você não consegue fiscalizar todo mundo. É por isso que nós queremos... Leva um descontrole, né? Aí a pessoa acha que pode sair. Nós temos várias denúncias de pessoas que deram positivo, o vizinho sabe que ele é positivo, e ele sai para ir comprar pão, sai para ir no mercado, quando não deveria, em hipótese nenhuma, sair de casa. Ou então, acontece o seguinte, nós tivemos vários casos denunciados. Eu me lembro agora de um caso do prefeito de Barra do Rocha, a esposa não do prefeito, de um morador da cidade, deu positivo em Barra do Rocha, e o marido dela tinha uma loja comercial e continuou saindo todos os dias tinha um supermercado para abrir o supermercado dele e voltando para casa, dormindo em casa e abrindo o supermercado. Ou seja, ele estava contaminando todo mundo na rua, porque muito provavelmente ele já estava contaminado, porque está no mesmo espaço, na mesma casa, provavelmente dormindo na mesma cama com a mulher, ele vai estar positivo, mesmo que ele não tenha sintoma nenhum. E de fato, quando saiu o resultado do exame do marido, deu positivo. E ele... Quando foi abordado, ele disse, não, quem está doente é minha mulher, eu não estou. Então, mas não existe isso. Se você está dentro do mesmo ambiente, dormindo no mesmo quarto com a pessoa que está contaminada, você vai se contaminar. Então, quando a gente isola essa pessoa em um hotel, numa pousada, você garante que ela não vai contaminar nem os parentes, marido, filho ou parentes, e nem os vizinhos. Ou essa pessoa pode ser encanador, ambulante. Se essa pessoa está com vírus, você chega para a pessoa e diz, você deu positivo, você não pode sair de casa. A pessoa é um eletricista, por exemplo, aí está sem renda, sem trabalhar, aí começa a receber ligação de cliente, queimou um negócio aqui, você pode vir em casa consertar? E a pessoa vai batendo o desespero e se ela sair para ir lá consertar e ganhar um trocado, ela vai contaminar todas as casas que ela visitar. Por isso, se a gente convida essa pessoa para ficar num hotel, numa pousada e paga os R$500 que ela ganharia fazendo o serviço, a gente tem a garantia de que ela não está contaminando ninguém. Esse é o objetivo. E o teto máximo será de atuais contaminados, que no caso de Itabuna 328, no caso de Ilhéus 291. Então, se dobrar na semana que vem em Itabuna, não vai aumentar o número de beneficiários. Então, o número total será este mesmo de hoje, e a gente botou isso na lei justamente para não passar a ideia de estimular que mais pessoas tenham para receber esse valor. Então, o número máximo de pessoas será limitado ao número atual de casos. Jaqueline Mendes, Nacional AM de Itabuna. A imprensa nacional destaca que o presidente Bolsonaro terá uma semana decisiva que pode levar ao afastamento dele do cargo. O senhor concorda, governador? E como o senhor vê a condução desta pandemia por parte do presidente da República? Eu entendo que a prioridade hoje é cuidar de vida humana, cuidar da saúde. Eu tenho dito que eu não quero ficar mais perdendo tempo. Já está mais do que comprovado a falta de capacidade, de habilidade, a falta de qualquer sentimento de humanidade por parte do presidente da República. Então eu acho que é desgastante, desnecessário fazer qualquer comentário mais sobre esse presidente. Está claro o gravíssimo erro que o povo brasileiro cometeu ao colocá-lo na presidência da República. Deste erro, os baianos e os nordestinos, graças a Deus, não têm responsabilidade por esse erro. O povo nordestino maciçamente entendeu que isso não daria certo e como agora está comprovado que não dá certo. Então também não quero perder muito tempo e ficar comentando sobre o comportamento do presidente, porque acho que isso tira o foco nosso e chega a me atrapalha o trabalho, né? Atrapalha e não me faz bem. Quando eu vi aquelas imagens, eu estava inclusive em casa, tinha acabado de chegar do sábado em casa, estava triste com minha esposa, porque toda hora chega um caso concreto. Quando você olha número, gráfico é uma coisa, quando você começa a ver nome das pessoas, começa a ver, por exemplo, esse médico de Ilhéus, ele é um filho único de uma mãe que só tinha um filho e que morava com a mãe. Então, você começa a ver as histórias de vida, você vai ficando triste. E no momento que a gente está muito triste,
aparece o presidente da República brincando de jet ski, fazendo deboche com a sociedade. Então, eu prefiro nem ver, nem comentar, porque é melhor para a nossa saúde mental e emocional não acompanhar as atitudes irresponsáveis e desumanas do presidente da República. Barbosa Filho e Bianca Teles, TVI de Itabuna. Governador, o Vale Alimentação Estudantil deu certo. Agora, o senhor propõe o projeto de lei que prevê o pagamento de uma bolsa de R$500 a pessoas com sintomas leves da Covid-19 e que concordarem em sair de casa para os centros de acolhimento. Aqui na nossa região não temos centros de acolhimento. Isso será estendido também aos municípios do sul da Bahia? Sim, eu acabei de falar, nós estamos dando prioridade aos municípios com uma grande quantidade de casos. Então, de Salvador já está montado, já estamos fazendo a busca ativa, ligando para ver para as pessoas, para ver em quem quer se alojar. É importante dizer que o Estado é quem faz essa busca, para as pessoas não... O Estado e o município, né? É quem vai fazer essa busca. Então, não aceite convite de outras pessoas. Tem que ser um representante da Prefeitura ou do Governo do Estado. E eu, final de semana, falei com a prefeita de Piauí, Dona Maria, falei com o Mário, prefeito de Ilhéus, e com o Fernando, prefeito de Itabuna. Os três já estão buscando o local, o Ilhéus e Itabuna já está certo os locais. Nós estamos hoje fazendo os contratos e a partir de até amanhã eu já espero estar colocando os primeiros pacientes nesses locais. Eu quero só chamar a atenção. A vantagem é evitar que eles contaminem outros e conseguir colocar eles num lugar onde vai ter médico, vai ter enfermeiro, vai ter gente medindo os sinais vitais, a oxigenação, a pressão, examinando a pessoa para ver se está tudo bem. Porque quando a pessoa está em casa, como esse jovem de 29 anos aqui em Salvador estava, você não sabe como é que ele está. E quando ele começa a passar mal, já chega muitas vezes em colapso na unidade de saúde. Então tem essa vantagem adicional de monitorando, você vai percebendo se a pessoa vai tendo algum problema de saúde para encaminhar logo para a unidade de saúde. Rosivaldo Pinheiro, Nacional AM de Itabuna. Quando o hospital de base em Itabuna receberá os equipamentos disponibilizados pela CESAB para iniciar o protocolo da Covid-19? E em que etapa estão os preparativos para a montagem dos leitos da Covid no hospital de Camaquã? Olha, eu confesso, vou ficar devendo essa coisa da data aí. O secretário Fábio estava ajustando com a Secretaria Municipal os detalhes, então o dia preciso, eu não quero aqui especular um dia e falhar na divulgação. Eu peço depois que o secretário Fábio possa dar uma entrevista e fixar essas duas datas aí, tanto do hospital de base como do hospital de Camaquã. Está autorizado o mais rápido possível. Aí esses detalhes de que dia essa semana vai começar, eu não saberia dizer aqui agora. Agradecendo a todos que reproduziram a live entrevista especial do governador Rui Costa para Salvador e sul da Bahia, os sites e portais Quaraci, Pimenta na Muqueca de Itabuna, Jornal Bahia Online de Itabuna, Blog do Guzmão de Ilhéus, Político Sul da Bahia, Gabriela FM de Ilhéus, Salvador e afiliadas TVE, TVI de Itabuna, TV Cabralha de Itabuna, Difusora AM, Nacional AM, Interativa FM de Itabuna, Baiana AM, Santa Cruz AM e Gabriela FM de Ilhéus, Tudo FM de Itajuípe, Cacau FM, Palestina FM de Bicaraí, Ubatã FM, Povo FM, Canoa Forte FM de Ubatã, Itarantim FM de Itarantim, Guarani FM de Ibicuí. Governador Rui Costa, mais uma vez, obrigado. E a sua mensagem para os baianos, num momento tão difícil, os casos já batem acima de 5 mil no estado da Bahia, 204 mortes, 4.152 pessoas em recuperação. Qual a sua mensagem, governador, para quem, nesse momento, vive essa expectativa de superar a pandemia? Minha mensagem, eu estou pedindo ajuda a vocês. Nos ajudem, ajude a salvar vidas humanas, ajude a salvar o emprego e a renda. Quanto mais rápido a gente passar por isso, mais rápido a gente vai recuperar a economia, o emprego e a renda das pessoas. Então, me ajude a divulgar o número 155. Que número é esse, governador? É o número que tem um conjunto de médicos atendendo do outro lado da linha, orientando o paciente, cadastrando, sabendo em que conjunto habitacional mora, em qual cidade mora, para poder a gente fazer o planejamento com a vigilância sanitária da assistência médica e da proteção da vida. Então ajude a divulgar para seus amigos, seus parentes, sua rede social, seu grupo de zap. 155 é o número de telefone que tem alguém, médico, especialista, atendendo esse telefone e orientando. E a segunda coisa que eu queria pedir a ajuda de vocês é o aplicativo de celular Monitora Covid.
Hoje a Apple já baixou, então qualquer celular hoje pode baixar, qualquer um, de qualquer marca. Então você ajude a seu pai, sua mãe, seu tio, seu vizinho, alguém que você conhece, a baixar o aplicativo, divulgue isso na sua rede de Zap, na sua rede social. Basta você digitar Monitora Covid na busca do celular que vai aparecer o aplicativo e você baixa. E se você puder ajudar seu pai, sua mãe, sua avó, alguém de sua casa que não sabe manipular aplicativo em celular, baixar, fazer o cadastro, vai ter uma senha que só você vai acessar, a gente lhe agradece porque a gente consegue enxergar aonde estão as pessoas suspeitas. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes não fez o exame, não sabe se é positivo, se não é. E se a gente percebe, por exemplo, que em um conjunto habitacional, 10 pessoas, 20 pessoas hoje baixarem o aplicativo e relatarem que estão com sintomas, nós vamos mandar uma equipe da vigilância naquele condomínio, naquele conjunto habitacional, fazer exame daquelas pessoas para checar se de fato tem vírus, se não tem, e se tem vírus para evitar a contaminação. Então nos ajude a divulgar o aplicativo. Começou no Nordeste, na Bahia, no Nordeste, hoje está disponível para o Brasil inteiro e nós contamos com a sua ajuda para divulgar. E por último, fique em casa, se precisar sair, se não tiver jeito, precisar sair, usar máscara o tempo todo. E não é para tirar a máscara, botar no pescoço, ficar tirando e botando a máscara. Botou a máscara, na hora de tirar, é botar no lugar que vai lavar com sabão, deixar de molho um tempo, depois tirar, botar para secar. E toda vez que pegar na máscara, seja para botar, para tirar, tem que lavar a mão antes e depois, para evitar que a mão fique contaminada e você, sem querer, coce o olho, passa a mão no rosto e se contamine, tá bom? Que Deus nos abençoe e contamos com a sua ajuda para a gente dar uma rasteira nesse vírus e botar ele no chão. Um abraço. Secretário André deu uma... Seu alô. Secretário André chegou com a missão aqui, governador. Você já tinha finalizado. Qual seria a ação para Uruçuca, que apresenta altos índices de contaminação e óbitos? Pergunta aqui do Davidson Samuel, do Pimenta na Muqueca. As medidas são as mesmas, é restringir a aglomeração, porque eu tenho relatos que são desastrosos. Então, relatos, não é especificamente de Uruçuca, mas de cidades da Bahia com alto índice de contaminação. Diz, governador, aqui está o bar, ou está o boteco, o cara diz que está fechado, a porta está fechada, mas entra pelo ladinho, entra por uma porta do fundo e está todo mundo lá com a porta fechada. Isso aí é quase um suicídio. Semana passada a Polícia Militar interveio lá em Lauro de Freitas. Porque você está no ambiente, fechou a porta e você está ali dentro aglomerado com 5, 10, 15, 20 pessoas num lugar fechado, todo mundo respirando o mesmo ar, é quase que um suicídio que as pessoas estão fazendo. Então, pelo amor de Deus, nesses casos eu peço ao prefeito e à prefeita casse o alvará por tempo indeterminado desse estabelecimento. Só assim nós vamos trazer as pessoas para uma postura minimamente responsáveis. Ninguém tem prazer de estar mandando fechar nada. Eu não tenho nenhum prazer disso. A arrecadação do Estado está caindo, é um drama. Eu não gostaria de estar vivendo esse momento, mas isso não depende da nossa vontade. Então nós não temos como passar isso. Nenhum lugar do mundo está passando. As nações mais ricas, de maior poderio militar, econômico, China, Rússia, Estados Unidos, não se livraram disso. Muito pelo contrário, é quem mais está sofrendo com isso. A Rússia, os números sobem astronomicamente. Os Estados Unidos vai bater 100 mil mortes essa semana. Então, vamos ter responsabilidade, cuidado e nada de atitude suicida como essas que a gente tem ouvido relatos. Obrigado, que Deus nos abençoe. Obrigado. Seu alô, do tamanho de um abraço não vai ser. O meu oi não vai representar um aperto de mão. Ficar em casa agora é a direção a tomar. Se cuida, reunir nossa coragem, países, estados e cidades. A gente muda, a gente muda. Usa fé e consciência, disciplina e persistência. Logo isso muda. Acredite, isso muda sim. Não é o fim. Estamos juntos, porém separados.
passado. Seu alô, do tamanho de um abraço.